Graças a Deus, Davi tinha um pastor que não temia o homem. Natã, o profeta, era o pastor de Davi e não tinha medo de expor o pecado do seu rebanho, inclusive o pecado do próprio rei. Vejo Natã como um tipo de pastor piedoso que chora em cima do pecado da sua igreja. Deve ter lhe ferido profundamente que Davi, um homem a quem todo mundo olhava como piedoso e reto, estivesse encobrindo o pecado. Natã sabia tudo o que Davi havia feito, pois o Espírito Santo lhe havia revelado. O rei, supostamente justo, tinha quebrado 3 mandamentos santos. Havia cobiçado a mulher de outro homem e a roubado dele. Havia cometido adultério com ela e havia cometido assassinato para esconder tudo. Como Natã fez para cuidar da situação? Como esse pregador da santidade repreendeu uma pessoa que estava encobrindo um pecado terrível? Muitos jovens pastores me têm feito perguntas similares. Como devo tratar com o pecado na minha igreja? Tantos casais estão se divorciando e outros estão vivendo em adultério. Sei que tenho a responsabilidade de pregar a santidade de Deus a eles, mas tampouco quero tirar alguém da igreja. A minha resposta a esses jovens pastores é sempre a mesma. A igreja ouvirá qualquer coisa que você tenha a dizer. Se o disser em meio a lágrimas, a sua mensagem não pode ir além do entendimento da congregação. Eles têm de saber que o teu coração está partido. Tente levá-los ao arrependimento através da pregação da palavra de Deus. Sim, a palavra dele é uma espada de 2 gumes, mas você tem de utilizá-la vestindo luvas de veludo. É claro que essa não é a atitude de todos os pastores. Com regularidade recebo cartas de cristãos dizendo: você tem de ouvir o reverendo fulano de tal pregar. Ele ataca pesado o pecado. Porém, muitas vezes os tapes dos sermões são apenas tiradas zangadas contra coisas exteriores. Suas mensagens raramente incluem a misericórdia e a graça de Deus. Antes, lançam pesadas cargas sobre as ovelhas, sem nunca levantar um dedo para aliviá-las. Creio que Natã nos fornece um exemplo maravilhoso de como um ministro piedoso mostra o pecado. Ele não tomou de assalto a presença de Davi, com os braços agitando o ar e com voz trovejante. Ele não apontou com alegria um dedo ossudo na cara de Davi, gritando: você é o culpado. Não, ele levou a impressionante mensagem de Deus reveladora do pecado com grande sabedoria, poder de persuasão e terna misericórdia, e usou uma parábola para fazê-lo. Natã disse a Davi: um pobre homem tinha só uma ovelha. Era o bichinho de estimação da família e amada como um membro da família. Ela se deitava no colo das pessoas esperando ser acarinhada. Então o homem a criou e a alimentou como faria com um filho. Ora, o pobre homem tinha um vizinho rico, possuidor de muitos rebanhos. Um dia, o homem rico estava recebendo uma visita. Na hora do jantar, ele mandou um servo matar uma ovelha. Contudo, mandou que o servo não tomasse uma cordeira de seus vastos rebanhos, mas que roubasse a ovelha do vizinho, a matasse, a temperasse e servisse ao visitante. Quando ouviu isso, Davi ficou irado. Disse a Natã: esse homem rico deveria morrer. Tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. 2 Samuel, capítulo 12, versículos 5 e 6. Nessa hora, Natã deve ter tido lágrimas nos olhos. Tremendo, ele diz a Davi: tu és o homem. Desprezaste a palavra do Senhor. A Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher. Capítulo 12, versículos 7 e 9. Natã estava dizendo: Davi, você não entende? O que estou contando é a tua história.
Você tem 5 esposas e mesmo assim roubou a mulher de outro homem. Você não teve pena, o mandou à guerra para ser morto e assim ter a cordeira dele. Você se tornou adúltero, assassino, um ladrão. Você foi leviano com a palavra de Deus. Natã expôs cada detalhe do pecado de Davi, mas não o fez com fúria. Antes, simplesmente falou ao rei. Então, disse Natã a Davi. Capítulo 12, versículo 7. Foi nesse momento que Davi foi atingido e se arrebentou. Quando lemos os escritos de Davi dessa época, vemos o choro de um coração partido. Os meus ossos estão fracos, não consigo dormir. Toda noite cubro meu travesseiro com lágrimas. O Espírito Santo perseguia Davi, falando ao seu coração, agindo para que ele se arrependesse. Ele não conseguia fugir da misericórdia, perseguição de Deus.